Olá, olá, olá vocês, tudo bem, galera? Todo mundo aí acompanhando nossa prova lendo. Feliz ano novo, já estamos em 2017. Olha que só, hein? Um ano cheio de literatura para vocês, bons livros aqui no canal para a gente dividir, para a gente compartilhar, boas ideias para a gente ficar pensando e refletindo sobre essa vida louca que a gente vai levando. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Como é que foi a passagem do ano? Quinta-feira, estamos aqui para falar sobre um livro bacana que eu escolhi já para abrir com o pé direito nosso 2017, A Maçã Envenenada. Olha só, moçada, vídeos atrás, né, dá uma procurada lá, eu vou deixar o link aqui para você procurar no YouTube também, eu falei sobre um livro chamado Tribunal da Quinta-feira, do Michael Laub. E não sei se eu contei ou comentei com vocês, provavelmente sim, esse livro, Tribunal da Quinta-feira, faz parte de uma trilogia que o próprio Michael Laub resolveu, né, intitular uma trilogia. Por quê? Porque passa, né, com um fio bem tênue, passa por momentos e situações de vida dos personagens, certo? Momentos onde ele é mais novo, um adolescente e um sujeito mais velho, personagens diferentes, tal, né? Não tem relação um livro com o outro, você pode ler o livro na ordem que você quiser, mas tem a ver com acontecimentos históricos que determinam a nossa vida, né, a nossa individualidade. Como a história entra na nossa... a história do mundo, das coisas, entra na nossa vida e vai mudando o caminho delas. É esse o caminho, é essa linha que eu encontro nos livros dele, nesses 3 livros que são, ó, moçada, coisa fina, viu? Talvez um dos autores que eu mais goste dessa geração, certo? Menos de 40 anos tem Michael Laub, gaúcho, sensacional, vale muito a pena conhecer. Esse aqui é o 2º livro. Na verdade, assim, eu comecei com o 3º livro, certo? Chamado Tribunal da Quinta-feira. Agora eu passei para o 2º e, claro, vou ter que falar com vocês sobre o primeiro, que eu já li mais tempos atrás. E não sei por que não tinha me entregado com mais rapidez as narrativas do Michael Laub. Ele é realmente um dos grandes autores da nova literatura brasileira. Gosto muito desses livros que ele escreveu. Bom, vamos ao que interessa. A Maçã Envenenada tá aqui, ó. Pode ver, tem essa capa, né? Parece que é aquilo ali, um monte de gente, né, se espremendo, corpos jogados. Não, né? É o pessoal num show de rock, todo mundo dando uma pogada ali, pulando um em cima do outro e dando, né, aquela diversão um tanto quanto muito louca dessa moçada. Olha lá, tá todo mundo pulando um em cima do outro. Por quê? Porque esse livro tem uma referência muito, muito, muito importante, que é um show do Nirvana que aconteceu no Hollywood Rock. A galera das antigas, né, a galera que nasceu nos anos 80 e teve adolescência nos anos 90 vai saber do que eu tô falando. Hollywood Rock, cuja principal atração em 93 era a banda Nirvana. Manja? A principal banda do grunge, a banda liderada por Kurt Cobain, que vai aparecer e muito nesse livro. Por quê? O nosso narrador, é uma narrativa em primeira pessoa, era fissurado, gostava muito do Nirvana, gostava de tocar guitarra, queria ter uma banda. E gostava mesmo do Nirvana. Ele começa falando, é uma narrativa de memória, ele está lembrando de algumas coisas. Ele está lembrando desse show em 93, certo? Do Hollywood Rock, e como isso vai mudar a sua vida, certo? Então, pum, uau, né? O que é que isso vai mudar? Bom, aí a gente tem todo um panorama, né? Esses livros de formação do sujeito e tal, tem todo um panorama de um adolescente com, né, de seus 18 anos, ali nos anos 90, e eu próprio me lembro, né, não tinha 18, tinha um pouco menos, mas o Nirvana estourando, o Nirvana chegando no mundo era uma coisa assim que todo jovem, todo moleque queria ouvir aquilo e achava demais, certo? Principalmente o Nevermind, né, que foi o disco que botou eles numa condição mais popzona, assim, no rock, certo? Nas rádios e tal, então todo mundo, uau, que banda é essa, que legal esse som e tal, e todo mundo queria tocar. Eu lembro dos meus amigos tirando as músicas do Nirvana, tocando na bateria, tocando na guitarra, acompanhando no baixo, todo mundo pirando no Nirvana, numa época que a gente não tinha essa difusão de música. Hoje tem muita música de tudo que é jeito, né? Aquela época ainda tinha o rádio, tinha a MTV surgindo,
o começo dos clipes, então todo mundo ainda ouvia mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Hoje é difícil, né, isso, por quê? Porque tem tanta música, tá tudo tão espalhado, que você não tem mais uma referência do que as pessoas ouvem, né, de mais interessante e relevante. Bom, então isso para a gente começar a pensar. Então, presta atenção, né, que a referência desse livro é uma referência pop, certo? O rock, a música. E esse personagem, ele vai contar, é uma história de amor. Ele se apaixona por uma menina, só que é uma menina meio venenosa, assim, que toma o corpo dele, toma a alma dele, ele só consegue pensar nela, mas ela é meio ciumenta. O relacionamento dos dois é meio estranho. E os dois se apaixonam, e o que os une realmente é a música do Nirvana, tá? Eles gostam muito, né? O título vem de um pedaço de uma música, tá? Fantástico, você vai ler e você vai descobrir essas coisas, não quero deixar um suspense sobre isso. E ele vai se encantando por essa menina, só que ele tem um certo ciúme, porque ela, enfim, ela não é muito dos padrões, assim, tipo, né, vou ficar aqui tranquila. Não, é uma menina muito agitada, ela canta muito bem, as pessoas se encantam por ela, e ela tem noção desse prestígio, desse poder, que a presença dela no palco, né, como isso contamina as pessoas que estão em volta dela, então ela usa isso a favor dela também. Bom, o nosso narrador vai ter um problema. Ele quer muito ir no show do Nirvana, que vai acontecer em 93, que realmente aconteceu. É considerado o pior concerto do Nirvana da história, né? O Kurt Cobain estava completamente maluco, louco, drogado, não conseguia ficar de pé para cantar, estava grog, né? Foi uma porcaria. Tem no YouTube, você dá uma googada aí e vai achar facinho essas imagens. É muito louco de perceber isso. E ele vai costurar essa história com o personagem pensando nesse dia, que ele quer ir muito nesse show. Entretanto, ele, que era um estudante de direito, não conseguiu escapar, como muita gente conseguiu e fazia na época, né, subornando algum coronel, conhecendo alguém, né, militar. Ele não conseguiu uma ajuda lá, tal, e acabou pegando o serviço militar, certo? Sendo alistado, estava lá, né, foi servir. E tá lá, né, fazendo a dele, tal, mas ele sabe que, pô, vai ter aquele show, é o show que ele quer ir, e ele fica pensando, e fica muito tentado a falar assim, pô, quer saber, eu prefiro sair fora daqui, nem que depois eu pegue uma cadeia, pegue uns dias de cadeia, mas pelo menos eu vou lá no show, vejo a minha gata, vejo a mulher, vejo a Valéria, né, como ela chama, e curto o show, e depois eu volte e sofro as consequências. Então, o livro todo você fica pensando, pô, será que o cara vai? Será que o cara não vai? Será que ele vai conseguir? Tem um problema também, porque um amigo dele é pego fumando um baseado, ele tá junto com o cara. Só que só o cara foi pego, porque ele saiu um pouco antes, ele fumando um baseado dentro do quartel. E aí ele fica pensando, pô, será que esse cara vai falar que eu tava junto, não vai falar? E esse amigo dele, né, o Diogo, fala assim, bicho, eu só não falo que você tava junto comigo se você me pagar, certo? Então ele é subornado, então ele tem mais esse problema, ele fala assim, pô, como é que eu vou pagar esse cara? E aí ele pensa, porra, só se eu vender a minha passagem, né, que eu tinha comprado a grana que eu tinha separado para ir para São Paulo de avião, e também vender o meu ticket, né, vender o meu ingresso do Nirvana. Aí eu consigo levantar uma grana para pagar esse cara. Então até o final do livro você fica pensando se o cara vai, não vai para esse show, né? E vai conhecendo também a relação dele com a Valéria, vai vendo que, né, como era intensa, mas era uma relação, né, de garotos e meninas jovens muito intensa, mas também muito para baixo de vez em quando, tá? Bom, a gente vai passeando por Porto Alegre, né, o Michel Laub é de lá, lembrando que o Daniel Galera, também do livro anterior que a gente analisou aqui, também é de lá, então uma boa safra de escritores gaúchos aqui, para a gente prestar atenção. E o mais bacana desse livro é como ele consegue entrelaçar essa história, a história do Kurt, certo? Então tem a história do narrador, a história de quem está nos narrando a história do Kurt Cobain, que é um cara que se suicida, se você não conhece a história dele, né? Um dos maiores ícones da música dos anos 90, do movimento grunge de Seattle. Ele vai se suicidar, né? Um cara que também estava num declínio, enfim, sei lá, espiritual, de pensamentos, depressão, estava tudo ruim, né? Mas ele tinha recém tido uma filha com a Courtney Love,
E tudo isso vai passando nessa história, e você vai se perguntando, pô, por que esse cara não aguentou? Esse cara tinha tanto dinheiro, por que ele não, né, tem essa coisa da fama, de uma música que vem do underground, que vem, né, de pequenos lugares, que não era para ser uma música tão explosiva para o mundo inteiro, mas de repente vira, né, vira algo gigantesco, vira a maior banda dos anos 90, e todo mundo fica ali, meu Deus, né, e o próprio Kurt parece que sofreu muito. Vi já vários documentários sobre o suicídio do Kurt Cobain. Ele não aguentou mesmo, né? Tudo que parece que a fama, né? Não sei, não sou famoso para falar disso, mas parece que o que a fama exige do sujeito, né? Quanto que ele tem que aguentar para, né, a carga de trabalho, a carga de assédio, a falta de privacidade, tudo que você pensava antes, né, em ser uma banda que falasse, né, as coisas que o Nirvana fala, são maravilhosas as letras do Nirvana. Mas são cheias de angústias, são cheias de, né, de momentos de reflexão depressiva e tal. E o cara não aguenta, claro, envolvido com droga, problemas mil, e dá um tiro na sua própria cara. Tá? Então tem uma história, pesada com isso. E é isso que vai se perguntar o nosso narrador, que nesse momento é um jornalista. Olha que louco. Então a história vai se desenrolando, ele está contando a história olhando para o seu passado, não muito distante. A história do amor dele com a Valéria dura 11 meses, e aí ele vai ter um momento futuro na vida dele, onde ele encontra uma menina, certo? Que ele vai fazer uma entrevista com uma escritora chamada Immaculée Ilibaziza, certo? Devo ter falado completamente errado o nome dela, mas tudo bem. Ela é de Ruanda. E você sabe que, né, então, o suicídio do Kurt acontece em 94. E um dia depois, ou mais ou menos naquele momento, estoura a guerra civil em Ruanda. Né, se você não conhece essa história, você vai ter que ir atrás, e eu vou te dar algumas referências, entre os Tutsi e os Hutu, certo? A nossa Immaculée é uma Tutsi, que é, né, pensando na história de Ruanda, até o período colonial, era eles que estavam no comando ali das coisas, tá? É uma colônia inglesa, estavam no comando das coisas, mas quando a situação vira, vem a independência, as coisas viram, os Hutu é que tomam o poder, e aqui vão tomar o poder de assalto mesmo, né? Matando, dizimando, querendo, né, matar todo mundo que é Tutsi. Então são duas, né, tribos rivais, e rola muito sangue. Quem não conhece a história de Ruanda, dessa guerra civil, vá atrás, ela é muito importante. Inclusive, vou te dar uma referência, um filme chamado Hotel Ruanda. Fantástico para conhecer essa história. Foi através desse filme que eu me inteirei mais de uma história sangrenta, terrível, desastrosa e que é incompreensível, certo? É a história de, tipo, vizinhos. Um é Tutsi, o outro é Hutu, e o cara vai lá e mata todo mundo da família dele. Se antes o cara era vizinho. É um troço de tipo, eu sou vermelho, o cara é azul, eu sou amarelo, o cara é rosa, e eu odeio rosa, eu vou lá e mato a família dele, mato criança, mato todo mundo. É uma barbárie sem precedentes, né? Quer dizer, precedentes a gente tem um monte, né? Mas sem precedentes nessa história de Ruanda. Então é muito, 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 muito importante que você conheça a história. Agora, como é que ele vai conseguir unir essas histórias? Aí é que está interessante. Bom, a vida desse cara, né, não vou contar o desfecho da história, mas ela muda muito, tá? Bom, depois ele já não está mais com a Valéria, ele vai para Londres, ele vai ter um acidente antes que muda a vida dele, ele vai para Londres, e de Londres ele se descobre não mais um advogado, o que ele estudava, certo? Para fazer direito e ser um advogado, mas agora ele estava estudando jornalismo, ele se descobre um grande jornalista, tal. Então quando ele volta para cá, para o Brasil, depois de Londres, ele vai ter a oportunidade de entrevistar essa autora, que fala sobre, né, como ela sobreviveu a esse massacre. Ela é uma Tutsi, quem a salva é um Hutu, um tipo de mestre religioso Hutu, um pastor religioso Hutu, né, que não concorda muito com aquilo, e deixa, eu agora não vou lembrar de cabeça,
mas deixa assim 27 mulheres dentro de um banheiro. Assim, é uma coisa assim louca, certo? Muitas mulheres dentro do banheiro tentando salvá-las. E elas têm que ficar muito tempo lá. Ele bota um armário na frente para disfarçar o lugar. E é assim, né? E é isso que eu falo da literatura do Michel Lab, como a história vai interferir na vida pessoal das pessoas, certo? Não adianta nada você querer, você estudar, você fazer as coisas, se estoura uma guerra e vai tudo pelos ares e você não consegue controlar a sua própria vida, né? Que a gente já lá não controla muito, mas a história, quando ela chega rodando, né, as suas pás, ela vai ceifando vidas, vai ceifando o que a gente tem de, né, às vezes, mais precioso. Então, essa confluência. E aí ele vai pensar, ele vai refletir um pouco sobre esse ícone que é o Kurt Cobain. E aí, claro, eu não achei um olhar julgador, né, nisso tudo, mas ele vai refletir como é que esse cara não aguenta isso, né? Ele tem grana, a filha dele acabou de nascer, ele podia jogar tudo pro ar, ficar só com a grana e viver a vida que ele quisesse. Claro, tem a questão das drogas, da depressão, e aí é de cada um. Como é que esse cara não aguenta viver? E essa menina passa por isso, fica lá, né, vários dias, fica uns 90 dias confinada no banheiro com mais um monte de gente, ouvindo tudo que está acontecendo lá. Ou seja, ela ouve, por exemplo, que o irmão dela foi assassinado. O irmão dela era um sujeito que estudou, fez doutorado, e aí ela ouve os caras falando, nós abrimos a cabeça dele para ver se se eles chamavam os caras de barata, se na cabeça de um barata inteligente tinha algo diferente lá dentro. A gente queria ver se na cabeça desse barata tinha algo diferente. Olha que coisa para você ouvir, que doido, né? Você ter que ouvir isso. E ela vai passando por todas essas situações, vai ouvindo tudo aquilo e vai ficando impressionada, mas não desiste de viver. Então ele aproxima esses dois polos, né, essas duas pessoas, para pensar justamente nisso. O que faz a gente querer viver, o que, né, faz a gente simplesmente desistir e dar um tiro na cabeça. O que para ela era muito fácil, né? Ele lembra também dos nazistas, né? Para o cara não querer sobreviver é muito fácil, porque você pode sair correndo e alguém vai te dar um tiro, certo? É fácil querer se livrar daquele inferno. Tá? E é compreensível às vezes que se queira, né? Que não é todo mundo que aguenta, e nem a gente não sabe o que faz alguém aguentar ou o que faz alguém não aguentar isso. Então vejam, histórias muito diferentes, ele consegue achar um fio condutor e amarrar essas histórias, o que deixa o livro muito, 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 muito legal mesmo de, né, ser lido. Cara, ó, um livraço, tá? Um livraço. Tem aqui ciúmes, tem essas relações entre adolescentes. Quem já foi adolescente conhece, né, esses sentimentos, vai se encantar por isso. E agora, quem gosta, né, quem viveu os anos 90, quem gosta do Nirvana, aqui está uma grande história, tá? Quem acompanha a história de Ruanda, quem gosta de livros históricos também, essa personagem é incrível. Eu não conhecia a Immaculée, né, antes de ter lido esse romance. Então, ganhei muito e vou atrás da história dessa menina a partir de agora. Tranquilo? Gostaram? Bom, abrimos os serviços por aqui, 2017 que se agiganta na nossa frente. Vamos que vamos, vamos com força, galera que vai fazer Enem e tá comigo, vai com fé, vai lendo o livro. Cara, referência é a coisa mais importante. Se você não lê, não tem tempo para ler tanto, vai aqui, né, pensando nos livros que você pode ler. Esse aqui é mais fininho, esse aqui é bem fininho, galera, ó. Tem lá, ó, 115 páginas, tranquilaço de ler. Você tem que fazer esse esforço, você tem que fazer essas atividades de leitura para conseguir ter cabedal, para conseguir criar referência, criar um repertório para você de leitura. Tranquilo? Fico por aqui, valeu! Fica comigo que de Enem eu entendo e aqui você não vai ficar para trás, porque a gente sempre está conversando sobre coisas bacanas, cinema, literatura e tudo mais. Um grande abraço, até...